Amém, pessoal. Para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês, como o Juninho falou. São amigos, né? Para mim é uma honra, assim, estar aqui, visitando aqui a igreja, o trabalho. E eu estava comentando aqui com a minha esposa, né? Falei, nossa, quando a gente sai um pouco da sede, a gente vê a diferença, mas a diferença para melhor. Não que eu esteja falando mal da sede, mas é uma bênção lá, é uma bênção. Mas quando a gente vem para uma igreja diferente, é uma igreja viva, né? É uma igreja muito contente aqui com o Juninho falando, né? Sobre estudo na casa do irmão, estudo bíblico na casa de irmão, estudo bíblico na casa de fulano. A gente tentou fazer isso lá na sede, mas não deu muito certo, não. E é isso, né? Essa igreja assim que difunde a palavra de Deus. E é interessante, né? A gente não está na palavra ainda. E é bom ter um relógio aqui, porque eu costumo dar empolgada, né? Mas aí tem um relógio ali que me policia. Mas é interessante que no mesmo momento em que o culto está acontecendo aqui, em outras partes de todo o mundo, o nome de Deus está sendo cultuado. E isso tem uma importância grande no reino espiritual, embora a gente não veja, né, de uma maneira mais manifesta, mas com certeza isso a um longo prazo vai começar a se manifestar. Então, para mim é uma honra estar aqui cultuando juntamente com vocês. E sobre livros, né, na verdade eu escrevo mais livros didáticos, né, embora eu também escreva sobre ensino teológico, mas a gente está aprendendo, né? E para mim é uma honra assim, ser amigo do Juninho, ser amigo do Tiago, ser amigo aí do pessoal, que a gente vai aprendendo mutuamente. Para mim é uma honra ser professor de seminário, porque a gente aprende mais do que ensina, né? À medida que os alunos vão passando, a gente vai tendo novas experiências, a gente vai aprendendo também com eles, e isso é a beleza do corpo de Cristo. Meus irmãos, vamos abrir nas nossas Bíblias, no texto de João no capítulo 17, nós vamos ler o versículo 15. João 17, 15, de antemão, eu já peço um pouco de perdão aqui, né, por conta de toda a celeuma que se deu aqui, né, mas para pregar em pé é mais difícil para mim, por conta da minha deformidade, a respiração é bem mais difícil, né, então ficar em pé e falar às vezes é um pouco difícil, por isso que eu peço aí o perdão e a compreensão dos irmãos. Amém. João 17, 15 diz o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Essa é a tradução da NVI, né? Tem uma outra tradução, a Almeida, a Corrigida Fiel, que eu gosto mais, né? Que diz que não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas o contexto ali, né? A mensagem é a mesma. E é interessante, pessoal, que essa oração aqui que Jesus fez, conhecida como oração sacerdotal, é uma das principais orações, não foram as únicas, obviamente, mas uma das principais que Jesus realizou durante o seu ministério terreno. Então, as duas principais orações que a Bíblia registra é a chamada oração do Pai Nosso, que Jesus ensina ali em Mateus 6, do 9 ao 13, e essa aqui, que é a oração sacerdotal. E é interessante que a oração que Jesus ensina ali em Mateus 6, né, chamada oração do Pai Nosso, ela é a oração que Jesus ensinou, modelo de oração que nós fazemos até hoje, que meio que inaugura, né? Não inaugura, mas começa o ministério de Jesus. Jesus fez essa oração, ele ensinou essa oração no começo do seu ministério. E aqui foi na verdade no final, ou seja, foi antes de Jesus ser preso e ser crucificado e cumprir, na verdade, o plano da redenção, né? Tanto que em João 19:30 ele vai dizer: está consumado, ou seja, ele completou ali todo o plano da redenção. Então a gente vê uma oração no começo e outra oração no fim. Então aqui, essa oração de Jesus é chamada oração sacerdotal, porque vai marcar, na verdade, o último processo. Se a gente imaginar o plano da redenção no processo, aqui seria a última etapa.
foi a última ceia, Jesus já estava advertindo ali que o Filho do Homem seria entregue, seria crucificado. Então é nessa última etapa. E aí ele faz a oração sacerdotal, que ele clama pela unidade dos apóstolos. E aí Jesus, né, no meio, vamos falar aqui numa linguagem mais popular, dizer assim, Jesus já estava meio que passando a bola. Falou o seguinte, ó, vou fazer o que eu tenho que fazer, depois é com vocês, amigões. Depois é com vocês que vão continuar a coisa aí. E aí é por isso que ele faz essa oração aqui, no versículo 15, que ele vai dizer: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E aí o que eu quero falar com vocês hoje brevemente é sobre qual a postura do cristão diante dessa afirmação. Porque, infelizmente, nós temos na igreja, né, a igreja como um todo, a gente encontra duas formas de lidar com esse texto aqui. A primeira, eu quero falar brevemente sobre as duas, depois falar da terceira, que é a que Jesus espera da gente mesmo. A primeira maneira com que os cristãos lidam com essa oração é a escapista. Ou seja, é aquela em que os cristãos entendem que a igreja deve se apartar do mundo. Ah não, o mundo jaz do maligno mesmo, o mundo vai ser destruído, né? Apocalipse fala da Babilônia, a Babilônia vai cair, a Babilônia vai ser destruída. Então o que a gente tem que fazer? A gente, como igreja, tem que se apartar completamente do mundo. Ou seja, a gente tem que ser santo. E o que é esse ser santo? É virar as costas para o mundo, totalmente. É meio que se alienar no mundo. Não, então a cultura, essa cultura secular aí, a gente não tem que ter nenhum tipo de acesso. Não, shopping do demônio, lá é a morada do espírito do consumismo. Enfim, a gente tem que se alienar de uma maneira completa. E essa foi uma postura, por exemplo, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que no século XIX teve, tanto no 18 quanto no 19, teve um movimento chamado de pietismo, o pietismo alemão. O pietismo alemão foi por essa linha. Então, o que eles disseram, né? O que aconteceu ali naquele movimento? Eles entendiam que o mundo realmente já era do maligno, em que Deus já não estava atuando mais ali. Então, eles tinham que se retirar completamente do mundo, em comunidades completamente excluídas, e buscar Deus ali, e aguardando um arrebatamento. Era isso. Então, essa é uma atitude escapista. E qual que é o problema dessa atitude? Quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente faz, por exemplo, essa questão de formar comunidades exclusivas, não sei quem conhece aqui, os Amish, nos Estados Unidos, eles, se você não conhece, vai lá no Google e coloca Amish, né? A-M-I-S-H, coloca lá que vocês vão ver. As comunidades Amish no sul dos Estados Unidos, que é uma herança do puritanismo, né? Embora o puritanismo não seja aquilo. Mas o que é os Amish? É uma comunidade que se aparta completamente do mundo. Então eles ainda vivem como se eles estivessem ali no século XVI, no século XVII, não tem nenhum tipo de tecnologia, não tem celular, não tem televisão, é tudo ainda manual. Por quê? Porque a tecnologia é do diabo. Então é uma coisa bem exclusivista mesmo, ou seja, é aquele puritanismo ao extremo. Nós não podemos consumir nada que venha da cultura feita por homens caídos. Então essa é a questão. E qual que é o problema disso? É que a gente acaba, querendo ou não, formando Torre de Babel. Por que Torre de Babel? Porque isso não considera uma coisa extremamente importante, um princípio vital que Deus estabeleceu ao homem quando criou a sua imagem conforme a sua semelhança, que foi o quê? O mandato cultural. A gente vai falar sobre o que é mandato cultural, ou seja, a sua ação sobre a criação. E quando a gente analisa, por exemplo, a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, qual foi o intento daquelas pessoas ali, né? A Bíblia diz que eles saíram de Sinear, ao leste do Éden, e chegaram numa terra, saíram ao leste do Éden, pararam numa terra chamada Sinear, e ali eles falaram assim: olha, é o seguinte, vamos fazer uma cidade, e nessa cidade uma torre,
Porque geralmente a gente concentra na torre, né? Não, vamos fazer uma torre, mas na verdade não é a torre em si. A torre era uma ação simbólica em uma cidade. E cidade ali está falando de civilização. Então nós vamos fazer uma civilização que o símbolo central aí sim seja a torre. E o que é essa torre? É a tentativa do homem de se chegar a Deus de maneira independente de Deus. Então aquela coisa, vamos fazer uma torre que chegue aos céus, que toque os céus, a fim de que o nosso nome seja célebre. Então, logicamente, que a Torre de Babel tem um intento completamente equivocado nesse sentido, mas não só esses erros, mas o que fez com que Deus descesse e impedisse a concretização desse plano foi porque eles queriam o quê? Ficar ali naquele lugar, estabelecer aquela cidade, estabelecer aquela torre e não se espalhar. E qual que é o mandato cultural que Deus estabeleceu ao homem quando criou a sua imagem conforme a sua semelhança? Enchei a terra e multipliquem-se. Ou seja, toda a terra deve ser cheia da glória de Deus. É o que Isaías 11:9 vai dizer. Toda a terra seja cheia do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então você não pode, usando uma linguagem metafórica da água, você não pode represar a água. A água simbolizando a glória de Deus, como diz, por exemplo, em Ezequiel 47, né? Que Deus mostra para ele isso. Olha, o rio que saía do trono, né? Que saía do templo e enchia toda a terra. Então a gente não pode represar essa água, a gente tem que deixar ela se manifestar. Então quando a gente toma essa postura escapista, a gente está meio que represando a água da palavra de Deus. João 7,38, né? Aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então a gente tem que deixar o rio da presença de Deus, o rio da palavra de Deus fluir. Isso fala do quê? De uma abordagem cultural. A gente tem que sim ir no shopping, para a praça, evangelizar. É isso. A gente tem que usar os meios que Deus nos deu. Porque assim, se a gente for por essa linha, logicamente que eu estou indo para o absurdo, só para a gente entender, a gente não usaria microfone, a gente não usaria a câmera, a gente não usaria nada. Por quê? Porque é tudo feito por homens caídos. Então a gente estaria aqui, eu estaria... E é isso aí. A gente também não poderia usar tijolo, porque tijolo também foi usado lá em Babel, não pode, entendeu? Nesse sentido. Então essa é uma das posturas que a gente não deve tomar. Porém, contudo, todavia, no entanto, tem um outro extremo. Qual que é o outro extremo? A fim de combater esse extremo de alienação total à cultura, um cristianismo completamente alienado, que não obedece o mandato cultural, tem aquele cristão que vai sujeitar e conformar o evangelho à cultura vigente. Ou seja, a gente pensa assim, o cristão pensa assim, não, o evangelho ele precisa alcançar as pessoas. Isso é verdade? Isso é verdade, realmente. A gente foi chamado por Deus realmente para levar o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. Então, só que uma coisa que a gente precisa entender é que a cruz ela é motivo de escândalo. Lá, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,18, vai dizer assim, que a obra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é poder de Deus. Por que a gente tem que entender isso? Porque hoje a gente vê um movimento que brota do seio da igreja, que configura o evangelho a uma cultura secular, ou seja, começa a pegar aspectos mundanos e começa a trazer para dentro da igreja, ou pega o evangelho e começa a fazer com que ele tome a forma do mundo, a fim de que ele seja aceito. Então é daí que a gente vê, por exemplo, o funk gospel, né? Ou qualquer outra coisa gospel. Então a gente vê esse movimento, né? Primeiro partindo daquele primeiro extremo que eu falei, da alienação,
ou seja, aquele evangelho completamente alienado, sem nenhum ponto de contato. Então cria-se uma cultura gospel própria. E no outro lado, a gente pega alguns aspectos da cultura caída e tenta amoldar o evangelho a isso. Então a gente vê cultos, por exemplo, que não é culto, é entretenimento. Você não sabe se você está numa igreja ou se você está numa balada, se você está numa discoteca. Quem já viu igreja assim, levanta só o dedinho. Lógico, todo mundo já viu, infelizmente. Então, você vai bem, peraí, quem está sendo cultuado? E é interessante que vai nessas igrejas aí, né? Assim, eu não quero entrar nas especificidades, né? Mas a questão é o espírito da coisa. Então, você vai num culto, que o culto lá é entretenimento. Não, tem que fazer um culto para atrair o jovem. Não, tem que pôr dinossauro no palco, tem que colocar pista de skate, tem que colocar... Não, a gente tem que falar linguagem jovem. Tá, tem que falar linguagem jovem. Mas se essa linguagem começar a comprometer e corromper o evangelho, aí já deixa de ser evangelho. E aí a gente vai numa igreja assim, que é... Você não sabe se você está num culto, você está numa balada. E aí vem o pastor, aí o pastor prega aquela palavra completamente autoajuda, que não tem Deus e Jesus de jeito nenhum. É só aquela questão assim, não, ó, você é o melhor de Deus, né? Você é o centro do evangelho. E aquela coisa bem autoajuda, né? Aí você fala, não, mas isso aí já deixou de ser evangelho. Já deixou. Por quê? Porque é lógico que, como eu disse, o evangelho ele precisa ter penetração na cultura. Logicamente nós temos que pregar para o mundo e o mundo precisa entender o que nós estamos falando. Só que o ímpio, ele precisa entender o que nós estamos falando, mas de certa forma isso precisa confrontá-lo. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. A obra da cruz é loucura. Ou seja, nós não devemos mudar o evangelho a fim de que ele seja aceito. A gente não pode fazer isso. A gente tem que pregar o evangelho como ele é. Exatamente como ele é. Ele vai ser escândalo, ele vai ser pedra de tropeço. Jesus, pessoal, falou isso. Assim como eu sou odiado, o mundo também vos odiará. E por que o mundo nos odiará? Por conta do evangelho que nós estamos pregando, que confronta o pecado dessa sociedade caída. Então perceba, pessoal, a gente não pode se alienar. A gente não pode ficar num claustro cristão, num claustro gospel. Não, eu vou ficar aqui, ó, porque a cultura já é pervertida, esse mundo vai cair. Não, a gente tem que ter abrangência cultural. A gente tem que ter relevância, a gente tem que usar todos os meios disponíveis, mas para pregar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que confronta. Hoje, pessoal, só para a gente ter uma ideia, nós estamos numa sociedade chamada sociedade secular. Então, acho que eu não vou falar aqui, né, sobre os fundamentos dessa sociedade secular, porque o tempo não daria. Mas uma característica da atualidade é que a vontade humana ela tem sido deificada. Ou seja, a vontade humana ela tem sentido uma importância acima do que ela deveria ter. E isso tem comprometido alguns absolutos. Por exemplo, quem aqui já viu alguma pessoa, por exemplo, a pessoa é homem, mas ela se sente como uma mulher e ela tem que ser chamada de mulher. Isso, infelizmente, é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum. Uma vez toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de um caso de um canadense, né? Um senhor já, meia idade, já com 3 filhas, casado, de 55 anos. Ele, não sei se vocês viram isso na internet, tem na internet. 55 anos, e aí ele cismou, não sei de onde que ele tirou isso, mas ele cismou que ele, na verdade, bem entre aspas, né? Na verdade é uma menina de 8 anos de idade. E aí o que ele fez? É bizarro o caso, mas dá uma gugada aí, que vocês acham? Isso já tem alguns anos já. Ele separou da esposa, largou a família
E aí ele assumiu essa identidade de uma menina de 8 anos. E aí imagina o ridículo, né, irmãos? Uma peruquinha com a chuquinha da Chiquinha, passa batom, imagina. Só que aí não bastasse isso. Um casal idoso do Canadá adotou a menininha de 8 anos. Por quê? Porque se ele se sente uma menina de 8 anos, ele é uma menina de 8 anos. Quem é você para falar o contrário? Seu pedofóbico. E é assim. E aí tem um caso de uma outra menina também nos Estados Unidos, que ela se sente um gato. Então ela urina igual um gato, ela come lá na ração, lá no pratinho do gato. Ela se veste, né, com a fantasia de gato. Toma leitinho, né, lá com a língua. Tudo. Por quê? Porque ela é gato. Ela é um gato. E é lógico que isso é ridículo. Lógico que isso choca a realidade. Mas por quê? É a vontade que determina o que é verdade ou não. É a vontade que determina a realidade. Mês passado, acho que foi mês passado, agora eu não lembro se foi janeiro ou fevereiro, um caso que repercutiu lá nos Estados Unidos, de uma criança que queria fazer as necessidades dela numa caixinha de madeira, porque ela se sentia um gato, menino de 10, 11 anos. E aí a professora falou, não, tem banheiro, vai lá na privada lá, ué. E aí o menino chegou e falou isso para a mãe achou um absurdo e moveu uma ação contra a professora, e a professora está respondendo judicialmente por que não deu a caixinha de areia para o menino fazer as necessidades dele. Por que eu estou falando nesses casos? Porque, como eu disse, a vontade ela é deificada. Então, hoje, pessoal, a verdade não é algo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. A verdade hoje é algo construído a partir da nossa vontade. Então, se eu estou vendo aqui estou vendo um homem aqui na minha frente. Ó. Só que, caso bem hipotético, tá? Se ele falar, não, mas eu me sinto uma mulher, ou eu me sinto uma vira-lata fêmea, a gente tem que ver, os meus sentidos estão vendo que é um homem. Mas se ele está falando que é uma vira-lata fêmea, eu tenho que aceitar. E aí, pessoal, aonde isso chega? Isso chega exatamente na maneira como nós interpretamos a Bíblia. Porque hoje há vários movimentos que interpretam a Bíblia não de acordo com a mensagem clara que ela está dizendo, mas com acordo com aquilo que eu quero que ela diga. Então hoje existem várias igrejas, por exemplo, que tanto os pastores quanto os membros são homossexuais. E o homossexualismo é uma coisa assim, claramente condenada pela Bíblia. Logicamente que a igreja deve acolher, que a igreja deve amar o homossexual, mas lógico, também, juntamente com esse acolhimento, com esse amor, confrontá-lo com a verdade. Olha, a gente ama você, amigão, mas essa sua conduta é pecado, como qualquer outro pecado que a Bíblia diz que é pecado. Assim, é lógico também que muitas pessoas erram dizendo que esse pecado é um pecado específico e a condenação é maior. Então, às vezes o cara é um adúltero falando, não, mas você é homossexual. Tá, e você é um adúltero, que é tão pecado quanto. Mas a questão é pecado. Só que aí, como eu disse, nessa questão da vontade começar a fabricar a verdade, a gente pega o evangelho e começa a se amoldar à nossa vontade. E aí é que está a questão. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que o evangelho ele tem uma mensagem própria e ela deve ser interpretada de acordo com a tradição cristã. Então, não sei se vocês viram, o ano passado teve uma repercussão grande de um pastor, bastante midiático, com bastante seguidores na internet, que diz que a Bíblia deve ser reescrita, ou a Bíblia deve ser reimpretada de acordo com a cultura atual. Então, aquela coisa, não, a Bíblia foi escrita
numa cultura muito antiga. Então agora os princípios aplicados à Bíblia nos contextos históricos em que ela foi escrita não servem mais para hoje. Irmãos, isso é de um erro tão absurdo, porque vários textos bíblicos dizem que tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá. Isso é claro. Agora, lógico que todos os livros, todas as cartas bíblicas, elas foram escritas num contexto cultural peculiar, é óbvio, mas os princípios permanecem. Então, logicamente, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, estava confrontando o homossexualismo ali da época dele, ele estava combatendo a prática pederasta dos gregos e dos romanos. Agora, então quer dizer que se o apóstolo Paulo estava falando de algo que era próprio da cultura dele, isso não vale mais para hoje? Lógico que vale. Por quê? Porque é questão princípio. Deus criou o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, a fim de que os dois se tornassem uma só carne, e a multiplicação se daria a partir disso. Então é um princípio que tem que ser estabelecido. Só que muitas igrejas estão abandonando esse absoluto da palavra de Deus e estão se tornando exclusivistas. Em que sentido? Não, homossexualismo não é pecado. É que você está interpretando a Bíblia de uma maneira diferente. A gente precisa ler a Bíblia e interpretá-la de acordo com as demandas culturais dos dias de hoje. Ou seja, você já perverteu totalmente o Evangelho. Perverteu completamente. Então percebe, pessoal, que a gente não pode ser alienado, mas também não pode ser uma coisa conformada ao Evangelho, a fim de que ele seja aceito. E aceito no sentido de não ser criticado. Não, ele vai ser criticado. A gente vai ser perseguido. A gente vai ser odiado. Mas aquele que permanecer até o fim, Apocalipse 2 vai falar isso, lhe dará o direito de se alimentar da árvore da vida. E aí, pessoal, agora para encerrar, existe a terceira alternativa. Qual que é a terceira alternativa? O mandato cultural. E o que é o mandato cultural? Vou falar aqui assim, bem rapidamente. A Bíblia diz que Deus formou o homem e mulher, à sua imagem, conforme a sua semelhança. E é interessante que Gênesis 2,7 diz assim: formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o homem ele passa a existir de fato, o ser humano ele passa a existir quando ele recebe o fôlego de vida de Deus. Ok. Então pensem comigo. Imagina você lá, um bonecão de barro, e aí Deus vem e sopra sobre a sua narina e você se torna um ser vivente. Ou seja, você se torna consciente da sua existência. Nossa, que legal, hein? Eu existo, beleza. A questão é que existe uma diferença entre a gente ter consciência da nossa existência. Outra coisa completamente diferente é a gente saber do motivo pelo qual a gente existe. Então uma coisa é eu existo, outra coisa é por que eu existo, ou para que eu existo. E aí, lá em Gênesis 1:28, quando a Bíblia diz, Deus os abençoou, Ele lhes disse, esse abençoar, pessoal, é o fôlego de vida de Deus. Quando Deus sopra o fôlego de vida, o homem se torna um ser vivente, ou seja, um ser existente. Mas, como eu disse para vocês, o homem não sabia por que ele existia. Então, quando a Bíblia diz, e Deus lhe disse, na verdade era Deus revelando o propósito da sua existência. Ou seja, para o que ele existia. E à medida que o homem ia exercendo a vontade de Deus a ele, que lhe dá sentido existencial, que responde o porquê que ele existe, ele ia, obviamente, cultuando a Deus e estabelecendo a vontade dele sobre a terra, que era o quê? De cuidar do jardim, se multiplicar com a esposa que Deus lhe deu e multiplicar. Então, qual que era o mandato cultural? Ele cultivar a terra, e esse cultivar era a forma com que ele cultuava a Deus. É interessante, que a palavra hebraica ali, avodá,
é uma palavra que é traduzida como trabalho, mas ela também fala de culto. Por exemplo, quando um levita, um sacerdote, vai realizar o trabalho no tabernáculo e no templo, a palavra ali usada é Avodah Hashem, ou seja, o serviço ou trabalho ao Eterno. O trabalho, o cultivar, que a Bíblia diz ali em Gênesis 2,15, tinha esse caráter de culto. Então, à medida que Adão cultivava o jardim, era um com a sua esposa e se multiplicava, logicamente que ele ia cultuando a Deus e ia ensinando seus filhos a cultuar a Deus. A gente vê isso, por exemplo, em Caim e Abel. Caim e Abel, logicamente que Deus rejeitou o sacrifício de Caim, mas da onde que vocês acham que Caim aprendeu que deveria dar sacrifícios a Deus? Obviamente foi de Adão. Então, o mandato cultural é esse. Eu conhecer a vontade de Deus para a minha vida. À medida que eu conheço a vontade de Deus, eu vivo de acordo com ela. À medida que eu vivo de acordo com a vontade de Deus, eu vou cultuando a Deus. E, além de eu viver essa vontade de Deus para mim, eu vou revelando qual a vontade de Deus para a vida do meu próximo. E à medida que eu vou revelando isso, toda a terra vai sendo cheia da glória de Deus. Ou seja, a gente vai estabelecendo a cultura dele, a vontade dele sobre a terra. Isso é mandato cultural. Agora, quando a gente perverte o que é a vontade de Deus ao homem, a gente perverte essa noção de mandato cultural. E aí, pessoal, para encerrar de verdade, vamos comigo lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Romanos 12, 2. Então, antes da gente ler, então, como eu falei, né, tem as duas alternativas. Uma de total exclusão cultural e outra de uma cultura completamente que ignora o evangelho e tenta modificar e deturpar o evangelho a fim de que ele seja aceitável ao mundo. Essas duas alternativas precisam ser totalmente banidas do nosso coração. Então, qual que é a terceira? Então, vamos lá. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pessoal, como eu disse para vocês, a terceira alternativa é exercer mandato cultural. Ou seja, ter relacionamento com Deus, conhecer a vontade de Deus, vivê-la e disseminá-la de todas as formas possíveis, desde que essas formas não deturpem o evangelho. E aí nós vemos que Paulo, ele fala sobre a necessidade que nós temos de passar por uma transformação a fim de que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que vontade é essa? A vontade de Deus para a nossa vida, um mandato cultural. Só que a maioria das pessoas que lêem esse texto fala bastante da necessidade de transformação da nossa mente. E está certo, é verdade. Só que Paulo, ele não começa daí. Paulo, ele começa dizendo: não vos conformeis com este mundo. É aqui que começa a coisa, pessoal. E por que a gente tem que ser atentos nesta questão aqui? Porque quando a gente analisa a nossa vida, e eu aqui estou falando como um exemplo, quando a gente faz um balanço da nossa vida, a gente vê que, infelizmente, a gente ainda nutre muito padrão mundano. Infelizmente, a gente ainda lida com o próximo com alguns padrões mundanos, como, por exemplo, eu preciso tirar vantagem em cima do outro. Ah, não, eu fui prejudicado, você está louco? Não, vamos rever isso aí. Só que, quando a gente vai para os padrões morais cristãos, a gente vê que a coisa é completamente diferente. E como eu disse, pessoal, eu seria hipócrita se eu dissesse assim: não, ó, na minha vida não tem nada de cultura mundana aqui não. Não, eu sou um exemplo de cristianismo.
eu seria o maior mentiroso da face da terra. Então, muitas coisas ainda, eu percebo que eu estou pensando, sentindo e agindo conforme essa cultura caída. E o apóstolo Paulo, ele sabe disso. Ele sabe que todos nós ainda estamos em processo de restauração. Por isso que ele começa falando, não nos conformeis com este mundo. Quando a gente olha para o cristianismo brasileiro, a gente vê muito ainda do padrão da cultura caída. A gente vê demais. Só que a gente precisa se lembrar daquela advertência de Jesus, lá em Mateus 7. Antes de falar do cisco do olho do irmão, tira a trave que está no seu. Então essa é uma análise que a gente precisa fazer. Quais os padrões que eu uso para pensar, sentir e agir em relação a Deus, em relação ao meu próximo? Para os solteiros aí, como eu lido com os meus pais? Para os casados, como eu me lido com o meu cônjuge? Como eu lido com os meus filhos? Porque, como eu disse, como a nossa vontade tem tido uma ênfase tão grande ao ponto de determinar o que é verdade ou não, muitas vezes, quando a gente interpreta a Bíblia de acordo com a nossa vontade, a gente lê a Bíblia, né, como, por exemplo, a Bíblia fala para a gente considerar a mulher como parte frágil, e parte frágil não é parte menor, mas é no sentido de que ela é digna de um cuidado maior. Ou às vezes, né, lá em Efésios, quando fala que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Só que aí você está com raiva da sua esposa, aí você vai ler o texto de cabeça quente, você fala, não, mas não é bem isso que diz aqui não. Porque é o seguinte, aqui Paulo não sabe o que ela fez comigo. Da megera que ela deixou eu sem comida, fez comida lá sem sal, do jeito que eu não gosto, deixou comida azeda lá para você comer feijão azedo, que ela esqueceu. Percebe? É lógico que assim, eu estou ironizando aqui, mas muitas vezes, quem aqui só levanta o dedinho assim, já se deparou com um texto bíblico e falou, não, mas não é bem isso aí não. Ixi, eu levanto as duas mãos, a perna, eu levanto tudo. Por quê? Porque às vezes a gente também tem as nossas emoções. E as nossas emoções afetam a nossa interpretação bíblica. Por isso que a gente não pode se amoldar esse mundo. Porque uma das características com as quais a gente não pode se amoldar esse mundo é justamente usar a vontade como critério de interpretação bíblica. Não pode. Porque senão, a gente faz assim, a gente faz aquilo que a gente quer. Olha, é um ditado que é triste, mas é verdadeiro. É triste, mas é verdadeiro. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque cada um interpreta do jeito que quer. Então é por isso que nós precisamos conhecer a tradição apostólica, a tradição cristã. Porque a Bíblia, precisa ser interpretada de acordo com um padrão. E a igreja, ela tem se distanciado desse padrão. Por isso que ela absorve de maneira consciente ou inconsciente essa questão de que a vontade humana deve estar no centro das coisas. A gente vê isso, pessoal, de uma maneira muito clara, por exemplo, na chamada teologia coach. Não, a teologia coach olha, Deus, ele fez toda a criação para você brilhar. Irmãos, isso é tão antibíblico, mas é tão pregado hoje em dia, principalmente os pastores que bombam assim, né? Tem milhões ali. Aí você vai ver, né, que às vezes alguns alunos meus lá do IAVEC falam assim, professor, você conhece o pastor fulano de tal? Eu falei, não. O quê? Você não conhece o pastor fulano de tal? O cara tem 12 milhões no YouTube. Eu falei, cara? Aí às vezes eu vou lá ver o cidadão. Irmão, isso não tem cabimento. As coisas que o cara prega. Agora, é lógico que ele vai ter milhões de seguidores. Porque ele prega aquilo que o povo quer. Aquela questão de massagear o ego. Então, pessoal, a gente precisa o quê? Partir de não se conformar com este mundo. A partir do momento que nós não nos conformamos, de que nós não nos submetemos aos padrões desse mundo, aí sim vem a transformação da renovação da mente. Ou seja, a gente precisa pensar de acordo com os absolutos da palavra de Deus revelados na Escritura, revelados na Bíblia.
Aí sim a coisa começa a fazer sentido. Agora, para encerrar de vez, de verdade, prometo, vamos lá para 2 Timóteo, esse é o último, prometo. Eu falei que eu dou uma empolgada, né? Mas não, agora é verdade. Para a gente encerrar a mesma coisa. Então, irmãos, por que essa palavra é um jogo importante? Porque a gente precisa discernir o meio qual a gente está vivendo. E quando a gente discerne o meio, o ambiente que a gente está vivendo, a gente se situa na palavra de Deus e fala, não, então peraí. Então a palavra de Deus precisa ser pregada nesse contexto. Atacar essas e essas áreas. Quando a gente vê Atos 17, por exemplo, quando Paulo vai pregar lá em Atenas, quando ele entra no Areópago, o que ele combateu ali? A religiosidade falsa. Por quê? Porque esse era o tema ali do contexto a qual ele estava. Agora, a gente, como eu disse, a gente tem que atacar o quê? Essa deificação da vontade humana, que também era uma coisa presente na cidade de Éfeso, que era onde Timóteo era presbítero ali da igreja cristã na cidade de Éfeso. E aí, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4 e 3. Os versículos 3 e o versículo 3 e 4. Os versículos 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, se o mundo já rejeita a sã doutrina, isso também vai ser uma realidade, como já era na realidade de Paulo, no meio dos cristãos. Por quê? Porque o evangelho que eles estão acostumados já estão totalmente configurados com o mundo. Então eles também não vão suportar a sã doutrina. Então um pastor que prega a verdade, ele não vai ter milhões de seguidores no YouTube, se ele está pregando com essa intenção, que já é uma coisa não tão bíblica. É lógico que nós devemos usar o mecanismo da internet para difundir a palavra de Deus. Mas se você quiser, se você tiver com a intenção de ter muitos seguidores e de, como diz os jovens, né, de bombar na internet, não pregue essa doutrina. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, pois virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então aquela coisa, ó, irmão aqui, ó, ele prega o que eu gosto. Então ele vai ser o cara que eu vou ouvir. Não, mas ele só prega heresia. Não, mas ele prega o que eu gosto. Nossa, a palavra dele, olha, tocou ali a minha alma. É uma coisa que eu sou um pouco crítico. Me perdoe minha acidez, que é aquela questão assim. É lógico, meus irmãos, que quando nós vemos no culto, o culto é uma bênção, o culto é para nos edificar, né? Como o Tiago falou muito bem aqui, da questão do jugo, do fardo. Realmente, na presença de Deus, nós temos alívio, na presença de Deus, nós temos regozijo, óbvio. Só que suspeitem, quando uma pessoa vem do culto e fala assim, nossa, que culto gostoso. Culto gostoso, né? Nossa. Por que gostoso? Não, porque ali, ó, cara, aquela palavra ali tocou no âmago da minha alma. Ou seja, não gerou confronto nenhum. Falou exatamente aquilo que eu queria. Então a palavra de Deus, é lógico que ela nos traz consolo, ela nos traz refrigério, mas ela confronta o nosso pecado. Então, se você veio com a intenção de ser transformado pela palavra de Deus, e aquela palavra foi usada por Deus para transformar a sua vida no sentido de que você viu aquilo que você estava cometendo de errado e deixou de fazer, e aquilo trouxe refrigério para a sua alma, aí você pode dizer que o culto foi gostoso. Agora, quando você vai naquela igreja, ou naquele culto que é só um massageio do ego, ó, se você quiser ferir o seu irmão, você tem que entender o que seu irmão fez por você. Ah, ele te chateou? Não, então você tem que mesmo ficar na cara dele. Você se sentiu bem com isso? Me senti, então tá bem. A paz seja o árbitro do vosso coração. Irmãos, esse culto não foi gostoso, esse culto foi um engano. O culto que não prega a palavra de Deus como ela deve ser,
e isso traz refrigério para a sua alma, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. É igual um meme que eu vi na internet. Algo errado não está certo. Então, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar... Olha, isso aqui é muito forte, irmãos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Gente, olha isso. Eles se recusarão a dar ouvidos para a verdade. Por quê? Porque a verdade confronta. Não, mas não é bem isso que eu quero ouvir. Mas é isso que você precisa ouvir. Lembra que eu falei que a verdade, a vontade tem construído a verdade? Então, aquela coisa, eu construo a verdade de acordo com os meus desejos. Só que aí, quando a palavra de Deus vem e revela a verdade como ela deve ser, essa verdade da palavra de Deus, absoluta, universal, ela vai contra aquela pseudo-verdade que eu construí com a minha vontade. Isso eu não quero ouvir. Eu quero ouvir aquilo que massageia o meu ego. Então se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Que mitos? Linguagem de gênero, por exemplo. Agora é todes, né? Bom dia a todes. Que todes? Todes é todes. Todes é o conjunto de tode. Todes. Não é todes. Uma coisa que a gente precisa perceber, pessoal, que a palavra, ela tem um poder não apenas de descrever a realidade, mas tem um poder de criá-la. Então, por exemplo, se eu falo assim, né, para o irmão aqui, o irmão de camisa vermelha, ele na verdade é um gato siamês. Se a pessoa tiver propensa a acreditar nisso, eu usei as palavras para descrever quem ele é. Ou seja, eu construí uma identidade para ele usando a palavra. Mas, logicamente, que essa identidade que eu construí não faz parte da identidade dele. Mas se uma pessoa estiver disposta a acreditar nas minhas palavras, as minhas palavras para ela construiu uma verdade em relação a ele. Então, as palavras têm esse poder. E esse pessoal secularista, eles sabem disso. Então, aquela coisa, né? Quando a gente determina que a gente não fala bom dia a todos, porque o todos é uma questão opressiva, masculina, blá, 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 a gente fala todes. Porque quando a gente fala todes, qual que é a, entre aspas, verdade que está implícita nisso? Não existe homem e mulher, existe um monte de gênero. Então, todes abarca tudo. Então, se a gente entra nesse joguinho mal feito, o pastor chega aqui, bom dia a todes. O que ele está querendo dizer? Não tem homem e mulher. É todes, quer dizer, pode tudo. Então, é nisso que a gente precisa tomar cuidado. Agora, se uma pessoa, um cristão, já tiver propenso a beber de toda essa parafernália que a gente está vendo por aí culturalmente, logicamente ela só vai ouvir para ele, ela só vai ouvir para ela mesma, o pastor que diz bom dia a todos. Por quê? Porque esse pastor pensa e vai pregar um evangelho de acordo com aquilo que ela quer ouvir. Então, irmãos, a questão é essa. Nós não devemos sair do mundo, como Jesus disse, mas nós devemos nos livrar do mal. Ou seja, nós precisamos exercer mandato cultural, nós precisamos pregar o evangelho num mundo caído, mas sem ser moldado por ele. Amém? Amém, irmãos. Vamos ficar de pé.